Olá, pessoal! Hoje a nossa matéria é multiplicação de frações. Muito fácil, muito simples, vocês vão compreender rapidinho e facilmente. Quando nós multiplicamos frações, uma fração por outra, nós temos uma fração de outra fração. Então, quando eu tenho 1/2 de 1/4, na verdade eu tenho 1/2 vezes 1/4. Como que a gente efetua essa multiplicação? Tão fácil, pessoal! A multiplicação de frações, ela é feita de forma direta. Então, a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho, 2/3 de 1/4. É uma multiplicação. Então, nós vamos multiplicar 2/3 por 1/4. Multiplicação direta. 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 4, 12. Vou mostrar para vocês esses resultados de forma geométrica. Aqui nós temos a fração 1/4. Nós temos a folhinha inteira, dividida em 4 partes de mesmo tamanho, igual. E temos uma delas aqui achurada, né? Marcadinha. Então, nós temos a fração 1/4. A primeira continha a fazer é 1/2 de 1/4, ou seja, 1/2 vezes 1/4. Eu quero saber, então, a metade, 1/2, a metade desse pedacinho aqui. Como é que eu faço isso? Vamos dobrar a folhinha e encontrar o meio aqui, do nosso quadrinho. Como nós estamos falando de fração, e a fração, ela precisa ter todas as partes do mesmo tamanhozinho, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado. Vamos lá. Vamos recordar? Eu quero 1/2 de 1/4. Então, de toda essa parte aqui, eu só vou considerar esse pedacinho, que é a metade, é uma das duas partes de 1/4. Agora, observem essa fração em relação ao todo. Nós temos uma folhinha dividida em 8 partes, e essa aqui é uma delas. Então, ela representa a fração 1/8. Exatamente o resultado que nós encontramos na primeira continha. 1/2 de 1/4, 1/8. Vamos fazer agora a demonstração da segunda. Na segunda multiplicação, nós temos 2/3 de 1/4, ou seja, 2/3 vezes 1/4. Aqui temos representada a fração 1/4. Nós precisamos de 2/3 dela. Então, esse pedacinho aqui tem que ser dividido em 3 partes. O denominador não é 3? 2/3. Então, nós vamos dividi-la em 3 partes. Mesma coisa do outro lado. Nós não estamos falando de fração, então a gente tem que ter o todo dividido em pedacinhos iguais. Certo, pessoal? Vamos lá. Observem que ao dividirmos aqui, a fração 1/4 em 3 partes e dividirmos todas as outras partes também em 3, nós temos o todo dividido em 12 partes. Quantas partes de 1/4 nós queremos? Nós queremos 2/3. Então, nós temos 3 e vamos achurar, riscar 2.
2/3 de 1/4. Quando vemos a figura inteira, a folhinha inteira, esses 2 pedacinhos aqui correspondem a 2/12. Exatamente o resultado que nós encontramos quando multiplicamos as frações.